Boa noite, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Estamos aqui nesta noite para glorificar o nome do Senhor, que é digno de honra, de glória e de louvores. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, nesse momento, nós meditarmos na letra de alguns louvores nesta noite, em nome de Jesus, porque Deus ele é maravilhoso, ele é bondoso, ele é gracioso. Meditemos na letra de alguns louvores que será reproduzido nesse momento. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Não conte teus maiores sonhos. Glória a Deus. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio para curar e forças para te erguer. Não, 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 não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não vá além. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, Glória a Deus. disse prossiga, eu te fiz pra ser Louvado seja o nome do Senhor. Desde então eu nunca mais me limitei. Medite na letra desses louvores. Guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos Glória dele a Deus. para mim são muito maiores que os meus. Eu vou contar para Deus. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo. É o momento de nós nos pra Deus. entregarmos Vou e nos fechar a aproximarmos porta do Senhor. meu quarto e ficar a sós Mateus com 6 e Deus, 6. só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje. É Deus e eu, e mais ninguém. Louvado seja o teu nome. Pessoas que já nos acompanham, um abraço. Louvado seja o nome do Senhor. Dona Maria do Desterro, sentimos saudades, sentimos a sua falta. A Clébia, a Joyce, minha esposa. Glória a Deus. Vamos participar, gente. Vamos louvar o Senhor. Eu vou chorar pra Deus, Vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou contar pra Deus todos os sonhos meus. tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Aleluia. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Confia no Senhor. Nenhum outro há salvação, e nenhum outro nós podemos dar confiança. Tem que ser só você e Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir mais um hino. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Uma Rosana, uma Zana, ao vivo, glória a Deus.
Um abraço na irmã Salete, em todos os lugares da sua casa. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Glória a Deus. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Vamos adorar o Senhor nesta noite. A tua igreja te adora. Louvado seja o teu nome, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Glória a Deus, adoramos o Senhor. Tua igreja te adora. Louvado seja o teu nome. Te louvamos, Senhor, nesta noite. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Louvado seja o teu nome. Laiane, minha cunhada, sempre está nos acompanhando. Glória a Deus. Um abraço para os meninos. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós te adoramos, Senhor, nesta noite. Os reinos podem se abalar. As situações podem estar difíceis. Nós continuamos te adorar. Te adoramos, te servimos, te agradecemos o Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Aleluia, Deus.
Glória a Deus. É desse jeito, irmãos. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te exalta e engrandece o teu nome. Vamos ouvir mais um hino para a honra e para a glória do Senhor. Daqui a pouco nós estaremos trazendo a reflexão. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Um abraço para a Márcia, nos acompanhando, né, Creuza? Glória a Deus. Carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Glória a Deus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. E eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Ao Nilson, meu amigo, um abraço para o Lucinho, o Ícaro e para a Branca. Tem poder para curar dores. Glória a Deus. Vamos deixar na cruz tudo o que passou, irmão. Tudo isso que está acontecendo conosco vai passar. Porque é o Deus que opera em nós, Ele é mais poderoso do que qualquer um de nós, do que toda circunstância, do que qualquer enfermidade. E Deus é poderoso para suprir essas necessidades. Vou deixar na cruz Tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Elieudo também nos acompanhando, glória a Deus. Ouvimos alguns louvores, meus amados irmãos, amigos, ouvintes. Agora nós vamos entrar com uma reflexão. Louvado seja o nome do Senhor. Ao final da reflexão nós botamos mais um louvor para que nós possamos concluir nesta noite. Amém? A reflexão vai estar no Salmo de número 40. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz o seguinte: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs um novo cântico à minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não atenta para os soberbos, nem para os que se desviam para a mentira. Muitas são, ó Senhor meu Deus,
as maravilhas que tem operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-lo e manifestá-lo, mas são mais do que podem contar. Sacrifício e oferta não quisestes, mas as minhas orelhas furastes. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então eu disse: eis-me aqui, cheguei. No livro está escrito a meu respeito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Prego retidão na grande assembleia. Não fecho os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondo a tua retidão dentro do meu coração. Proclamo a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondo da grande assembleia o teu amor e a tua verdade. Não retenhas de mim, ó Senhor, a tua misericórdia. Proteja-me continuamente o teu amor e a tua verdade. Pois males sem número me rodeiam. As minhas iniquidades me prenderam e não posso ver. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração desfalece. Agrada-te, ó Senhor, em livrar-me. Ó Senhor, apressa-te em meu auxílio. Seja a uma humilhados e envergonhados que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás a confundirem-se os que desafiam, os que desejam o mal. Confundidos sejam por causa da tua afronta. O que me dizem? Bem feito, bem feito. Folguem e alegrem-se em ti os que buscam. Digo contentemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Contudo, eu sou pobre e necessitado, mas tu, ó Senhor, cuidas de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Louvado seja o nome do Senhor. Todo o Salmo de número 40. Dona Zefinha também está nos acompanhando. Um abraço para a Dona Zefinha, a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos os nossos ouvintes que aqui estão nos acompanhando. Meus amados irmãos, eu quero falar com vocês uma reflexão a respeito sobre a oração. Como de costume, nós temos os nossos cultos de oração nas quinta-feira. E nós temos uma reflexão, uma meditação. Eu quero continuar falando na mesma temática sobre oração. E quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos ao Senhor, melhor é para cada um de nós. A oração, meus amados irmãos, é a busca pela intimidade com Deus. É a conversa mútua entre duas pessoas que se amam. É uma conversa abertamente sobre duas pessoas que se dialogam, que se conhecem, que querem ter uma intimidade, uma profundidade. A oração não é somente uma grande arma de guerra que nós já conhecemos. A oração não é somente utilizada para guerrearmos, é mais do que isso. O próprio Cristo, meus amados irmãos, nos mostrou e nos ensinou que orar é mais do que pedir. Orar é se entregar, é falar, é conversar com o Pai, é expressar-se a Ele, é um estilo de vida. Orar, a oração, torna-se uma característica dos homens e mulheres piedosos, que buscam constantemente ter uma vida em comunhão, em oração com o nosso Deus. A oração é um estilo de vida. Nós não podemos, na Bíblia, nós podemos encontrar, meus amados, vários exemplos de pessoas que tinham a sua vida de oração. O maior exemplo de todo é o próprio Cristo, que passava noites de vigília, noites orando, para tomar suas decisões, para escolher os 12 apóstolos. Ele orou muito. E assim como o próprio Cristo, nós também podemos citar algumas pessoas: Ana, Moisés, Davi, Salomão, Sansão,
e de tantos outros exemplos que nós encontramos na Bíblia. Mas um exemplo específico que nós podemos encontrar de um homem que tinha sua vida devota a Deus é Josafá. Josafá, no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 20, nós vamos acompanhar também esta leitura. 2 Crônicas, capítulo 20, e o verso de número 6, diz o seguinte: E disse: Ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus dos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do povo. Na tua mão não há força e poder, e não há quem possa resistir. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não o deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, diante deste templo que leva o teu nome, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu me ouvirás e livrarás. Agora, porém, aqui estão os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, por cujo território não permitiste que os filhos de Israel passassem, quando vinham da terra do Egito, de modo que deles se desviaram e não o destruíram. Vê como nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não o julgarás? Pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Sabemos o que fazer, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, este homem, Josafá, sabendo que não havia mais nada a fazer, sabendo que não havia mais nada diante da situação, mesmo ele sendo o rei, e podendo lutar e chamar o seu exército para a guerra, mesmo ele querendo chamar o povo para guerrear, para fazer tantas as coisas, para pelejarem, para defenderem o seu povo, ele não fez, meus amados. Pelo contrário, a gente percebe que Josafá, um homem temente a Deus, um homem que busca a face do Senhor, primeiramente ele vai orar, primeiramente ele vai buscar a presença do Senhor. E Josafá ele ora, Josafá ele pede, Josafá põe-se de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, para clamar, para pedir a Deus para livrar. Eles viviam, meus amados irmãos, em um momento difícil, na peleja. Perceba que o texto mostra que ali estão os homens de Amon, de Moabe, do monte de Seir. Quando Deus faz o povo libertar-se do Egito, não deixa que eles passem por este caminho para livrar. Meus amados irmãos, Deus faz as suas promessas, e ali está feita ao povo de Deus. Ali declarou Josafá que não estava confiando na força do seu braço, que ele não estava confiando na força dos seus exércitos, que ele não estava confiando na força daqueles homens que estavam ali para pelejar por ele. Mas Josafá, meus amados irmãos, ele está no Senhor. No verso número 12, ele diz que os seus olhos estão postos em ti, ó Deus.
Os meus olhos estão postos em ti. Ele poderia confiar na sua força, ele poderia confiar que era rei, ele poderia confiar nos homens que estavam ali para pelejar. Mas não, irmãos. Ele não pelejou. Não, irmãos. Pelo contrário, ele vai diante de Deus e fala: Senhor, os meus olhos estão postos em ti, porque sabemos que o livramento só vem do Senhor. O livramento, meus amados, vem da parte de Deus. Nós até tentamos guerrear, nós até tentamos por diversas vezes. Nós lutamos, nós oramos, nós buscamos, mas o livramento vem da parte de Deus. Deus é quem nos livra, meus amados. Josafá faz uma oração de entrega, reconhecendo a grandeza de Deus. Josafá reconhece a grandeza de Deus, reconhece que somente Ele é capaz. Ele fala no verso 12: pois em nós não há força perante essa grande multidão. Nós servimos a um Deus todo-poderoso, nós servimos a um Deus que tudo pode, nós servimos a um Deus, meus amados irmãos, que ninguém pode com Ele. Meus queridos, ouvintes da palavra, Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus é único na nossa vida. Não são apenas palavras, não são apenas palavras jogadas fora, meus amados. Repare que as palavras de Josafá, a sinceridade, a confiança, a fé no Deus vivo, a fé no Deus a quem ele espera. E aí no Salmo 40 que nós lemos, o começo do Salmo, meus amados, ele vai exatamente falar sobre isso. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para me ouvir o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor. Josafá estava orando. Josafá estava buscando a presença do Senhor. Josafá estava entregando aquele povo, estava entregando a situação em que ele vivia a Deus. Sabe qual é a situação que nós estamos vivendo, irmãos? A situação dessa pandemia. Eu insisto em falar, irmãos. Essa situação, meus amados irmãos, é Deus quem vai nos livrar. Em outros locais, meus amados irmãos, o grau de contaminação é enorme. Mas Deus está sobre a mão, sobre as nossas vidas. Ele está nos livrando. Sabe por quê, irmão? Nós estamos orando, nós estamos buscando, nós estamos clamando, nós estamos intercedendo por todos aqueles que estão próximos de nós. Não são palavras jogadas ao vento, não são palavras jogadas de qualquer maneira, são palavras de sinceridade, palavras de fé. Deus, Ele já sabe todas as coisas, mas Ele quer ouvir o nosso clamor. Deus, Ele já sabe. Ele sabe o que nós estamos fazendo. Ele sabe o que nós estamos pensando. Ele sabe o que nós iremos fazer, porque Deus é onisciente. Ninguém esconde nada dele. Então, se Ele já sabe, meus amados irmãos, nós precisamos ainda assim orar? Sim, precisamos. Para manter comunhão, para manter intimidade, para manter um relacionamento com Deus. Nós necessitamos, irmãos, de falar com Deus. Falamos com Deus diariamente, falamos de Deus constantemente. Por isso que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, ele diz: orai sem cessar. A oração sem cessar, meus amados, é exatamente isso, é nós conversarmos, é nós nos entregarmos, é nós estarmos constantemente voltados para o Senhor. Deus, Ele está nos aguardando. Deus, Ele quer ouvir o som da tua voz. Por isso, meus amados irmãos, Jesus sempre estava falando com sinceridade com o Pai. Ele sempre estava a dizer que Ele ouve e responde. Você sabia que Deus, Ele ouve e responde?
Assim como o salmista diz que Deus inclinou o seu ouvido. Olha que maravilhoso, irmãos. Olha que grandioso. Deus, Ele inclina o seu ouvido para ouvir o nosso clamor. Deus inclina o seu ouvido para ouvir as nossas orações, meus amados. O que é que nós estamos esperando? Nós não podemos nos deter. Comece agora mesmo a falar com Deus. Comece agora mesmo a falar com o Pai. Como eu falei, o Salmo 40 é um salmo, meus amados irmãos, que fala com sinceridade. Davi, no Salmo 51, no Salmo 51 de Davi, ele é tão sincero, meus amados irmãos, que ele coloca diante de Deus o seu pecado, irmãos. A situação em que ele se encontra. A oração, o Salmo 51, Davi é tão sincero com Deus, que ele coloca, no verso 1 ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Davi usa de sinceridade, irmãos. Sinceridade para com Deus. Não adianta nós chegarmos para com Deus, não adianta nós se aproximarmos, formos orar a Deus, querendo enganar, querendo falar alguma coisa daquilo que não é, irmãos. Lembre-se da passagem do fariseu, do homem que ia orar e se apresentava diante de Deus: Senhor, eu não sou como aquele homem. Eu não sou como aquele homem, eu jejuo, eu oro 3 vezes ao dia. Nós não sejamos fariseus, irmãos, vestindo uma capa de cristão, vestindo, meus amados irmãos, como se fosse umas roupas de cristãos, de santos. A nossa sinceridade, irmão, diante de Deus. Apresentemos a Ele a nossa culpa, apresentemos a Ele o nosso pecado. Assim como Davi apresenta, assim como Sansão, quando ele vai orar no último momento da sua vida, se arrependendo daquilo que fez, ele ora e pede por mais uma vez: Senhor, por mais, somente desta vez, Senhor, restaura as minhas forças. E ali ele derruba os pilares centrais do palácio. Meus amados, não adianta nós chegarmos diante de Deus prepotentes. Não adianta nós chegarmos diante de Deus falando uma coisa que nós não somos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão. No verso 4 do Salmo 51, Davi diz: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justo quando falas, e puro quando julgas. Não tenha medo, irmãos. Não tenhamos medo, devemos ter temor a Deus. Temor a Deus. Davi, ele chega diante de Deus com temor e se apresenta mostrando o seu pecado, que somente contra ele pecou. Ele diz que ele é puro quando julgas. O julgamento de Deus é puro, é santo. Glória a Jesus. E aí um dos versos mais emblemáticos, continuando aqui o Salmo, daqui a pouco ele chega no verso 10, que é o verso mais conhecido dos irmãos. Ele vai falar no verso 5:
Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu me amas e a verdade do íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como ísopo, e ficarei puro. Lava-me, ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, regozijo os ossos que quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Meus amados irmãos, Davi, um homem segundo o coração de Deus, se apresenta diante de Deus como um homem pecador, se apresenta diante de Deus como um homem que precisa ser perdoado. E aí o verso 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Meus amados, no momento de oração, no momento de clamor, no momento de intimidade, no momento de sinceridade com Deus, mostra a Ele: Senhor, eu pequei, Senhor, miserável eu que sou necessitado de Ti. Nos apresentemos diante de Deus como pobres, pecadores e nus, carecendo da graça, da misericórdia do Senhor, carecendo do amor de Deus, carecendo do perdão. E oração, meus amados irmãos, não é somente jogar palavras, mas é um momento de sinceridade. A oração, meus amados, é o abrir do coração a Deus. É contar os seus segredos, é contar os seus desvaneios, é contar tudo para Deus, como Deus sendo o nosso amigo. Deus é amigo. Deus é Pai. Ele está para nos ouvir. Que nós não sejamos, que não seja necessário, a fim de tomar conhecido a Deus. Porque Deus já sabe quem nós somos. Devemos conhecer. Devemos, meus amados irmãos, termos esta sinceridade. Devemos ter o nosso coração sincero, o nosso coração aquebrantado, o nosso coração sensível a ouvir a voz do Senhor. A oração não vai trazer Deus até nós, mas vai nos levar mais próximo dele, vai nos deixar mais próximo do Senhor, vai nos deixar mais íntimo com o Senhor, vai nos deixar com mais confiança, relacionamento e comunhão com o nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde e que essa prática da oração possa ir diante. Tomemos a nossa posição hoje, agora, de orarmos, de buscarmos ao Senhor. Amém? Então que Deus abençoe você que está nos ouvindo, a sua casa, a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Para concluir, gostaria de colocar mais um louvor que toca muito ao meu coração. Se não fosse Deus, o que seria de nós? Medita na letra desse louvor. Ao final do louvor nós estaremos orando, agradecendo por essa oportunidade. Ai de mim, se os judeus tivessem o coração quebrantado, Glória a Jesus. Ao invés de condenar, o mestre fossem abraçá-lo. Se não negasse que o conheci, fosse Glória a Deus. Favor. Ai de mim, se
Se o carrasco recusar sem a ordem de surrá-lo, se o mestre desistisse ali do Pedro ali pediu, pra voltar atrás, não cumprir jamais a sua missão. Ai de mim, se eu tivesse que levar as chicotadas, se eu tivesse que cumprir suas pisadas, se eu tivesse que morrer naquela cruz, eu não suportaria carregar a culpa de uma multidão, ver o sangue escorrendo pelo chão, ver os cravos transpassar das minhas mãos. Eu não suportaria, amarrado pelo sol do meio-dia, pelo amor de quem amor não merecia, resistido a ser vencido pela dor. Glória a Deus, sou grato porque Ele suportou. Louvado seja o teu nome, Senhor. Se não houvessem os milagres, ao invés de água eu tomasse o vinagre. Se o meu suor se tornasse sangue, se a multidão pedisse morte ao assaltante, ai de mim se fosse em mim tantos espinhos, se fosse eu abandonado e sozinho. Ai de mim se fosse as minhas mãos furadas e a honra pelo povo esmagada. Ai de mim, se eu tivesse que levar a cruz pesada, se eu tivesse que cumprir suas pisadas, se eu tivesse que morrer naquela cruz, eu não suportaria carregar a culpa de uma multidão pelo chão, ver os cravos transpassar das minhas mãos. Eu não suportaria, amarrado em pleno sol do meio-dia, por amor de quem amor não merecia, resistindo a ser vencido pela dor. Sou grato porque Ele suportou. Meus amados, nós devemos ser gratos a Deus, porque Ele suportou tudo isso. E Ele nos deu acesso para entrar na presença do Pai. Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos fortaleça. O que seríamos de nós? Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, Jansen, Samuel, um abraço, todos que entraram na live, todos que ficaram online, participando conosco. Quero abençoar a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, quero te pedir pela vida de cada um dos teus servos, cada uma das pessoas, cada um dos ouvintes, que entrou, ó Paizinho, querido, conosco, e glorificou, que bendizeu o teu santo nome. Deus, abençoa a vida de cada um, a casa, que o Senhor, Paizinho querido, proteja, os livre, que nós possamos colocar em prática, ó Pai, o cultivo da oração, que nós possamos ter a oração como uma fonte, ó Pai, de intimidade, buscar a comunhão e a união contigo. Ó Deus, nós temos o nosso maior exemplo de homem piedoso e de oração, que és tu, ó Cristo. Assim Deus nos ensina, nos mostra o caminho, faz em nós, ó Pai, aquilo que nós não podemos fazer. Gratos a Ti, contentes a Ti, porque o Senhor está conosco. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nos abençoa, nos guarda, nos livra, Senhor, de todo mal, Senhor, porque sabemos que a nossa confiança está em Ti. Assim como Josafá orou e não confiou no seu exército, não confiou no seu reinado, mas orou e apresentou-se diante de Ti, e que os nossos olhos possam estar em Ti, que os nossos olhos possam estar voltados para Ti, porque em Ti há refúgio, em Ti há salvação, em Ti há esperança. Assim Deus nos guarda e nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tchauzinho, até a próxima, se Deus quiser.